Quando a casa da minha mãe sofreu danos estruturais, conseguimos para ela um pequeno apartamento perto do meu trabalho, em um conjunto habitacional. Todas as pessoas do local que conhecemos foram muito gentis durante o tempo em que minha mãe morou lá. Quer dizer, todos com exceção da senhora que vivia exatamente no apartamento ao lado, compartilhando a parede da sala e da cozinha. Nunca havia, mas nas poucas vezes em que minha mãe avistou sua porta aberta, teve a impressão de que aquela senhora não era uma boa pessoa. Ela sentia algo ruim em seu olhar e em seu apartamento. Da minha parte, quando visitava minha mãe, me incomodava com o barulho constante do cachorro da senhora. Ele corria de um lado para o outro dentro da casa e latia sem parar por sequer 1/1000 de segundo. Seu latido era profundo e forte, atravessando nossa parede sem dificuldade alguma. Quando já estava irritado, eu batia na parede para tentar fazê-lo se calar e ouvia o cachorro rosnar para mim. Ainda não sabia de que raça era, mas apenas pela potência de seus latidos e de seu rosnado, eu sabia que não era um cão que eu gostaria de encontrar no corredor. Foi precisamente numa noite em que fiquei até tarde com minha mãe que escutamos a senhora do lado tossir de uma forma estranha, como se tivesse dificuldade para respirar. O cachorro uivava de repente, como se algo o estivesse machucando também. Sua respiração estava ofegante e ouvíamos ele correr de um lado para o outro do cômodo. O barulho era tanto, junto com o som de coisas caindo, que nos preocupamos e saímos para bater à porta da senhora e garantir que tudo estivesse bem. Pelo barulho, a vizinha do quarto andar também se aproximou. Batemos e batemos, mas não recebemos resposta. Então ligamos para os serviços de emergência para nos certificarmos de que a senhora estava bem. Será que a bruxa vai morrer? Ouvi um menino que morava no final do corredor perguntar. Quando os paramédicos finalmente chegaram, acompanhados por um bombeiro que os ajudou a entrar, perceberam que a senhora estava muito mal. Levaram-na para a Santa Casa, mas ela não chegou viva. O estranho de verdade, é que não havia ninguém mais no apartamento. O que eu quero dizer é que não havia rastros do cachorro, daquela criatura que nós e os outros vizinhos ouvíamos. Era óbvio que ele não poderia ter fugido pela janela, não sem morrer com a queda do 5º andar. Naquela noite, mesmo antes de sabermos que a vizinha havia falecido, não apenas nós, mas todos no conjunto habitacional, ouvimos ao longe os uivos do que quer que fosse que havia habitado aquele apartamento com a idosa. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que vocês estiverem me ouvindo. Não moro no Brasil e no verão de 2019 tive uma experiência muito bizarra enquanto trabalhava. E se você não se importar, gostaria de compartilhá-la com você hoje. Eu trabalhava em uma empresa de hidrossemeadura no centro da Carolina do Norte. Nosso trabalho era dirigir caminhões carregados com uma mistura de sementes, cobertura vegetal e fertilizante para canteiros de obras em rodovias, a fim de revegetar taludes e canteiros centrais. Não se preocupe, é o tipo de trabalho que, quando as pessoas ouvem o nome, não fazem ideia do que significa. Naquele verão, o estado tinha um projeto enorme ao longo de um trecho de rodovia rural que cortava áreas densamente arborizadas e pontilhadas por pântanos. Era tarde da noite e meu chefe me disse para começar a hidrossemeadura em um talude recém-finalizado. De madrugada, por volta das 4 da manhã, cheguei ao local remoto acompanhado por um colega de trabalho que chamarei de Newton. Estacionamos perto da entrada de uma estrada de terra. Havia uma névoa espessa ao redor, limitando a visibilidade. Estávamos a cerca de 1 quilômetro da rodovia principal, cercados por pinheiros e ciprestes imponentes.
O escritório temporário do empreiteiro, essencialmente um trailer, estava escuro e trancado, então ninguém mais estava por perto. Newton e eu saímos do caminhão para inspecionar o declive que iríamos semear. Para ser sincero, a neblina tornava aquele lugar um pouco assustador, e as lanternas dos nossos celulares não ajudavam muito. Havia árvores próximas dos dois lados, e os únicos sons que podíamos ouvir eram os coachares distantes dos sapos e o canto dos insetos. Alguns minutos depois encontramos o talude. Era um declive amplo de terra recém-alisada que levava até uma vala cheia de água parada. Nosso plano era voltar ao caminhão e começar a misturar nossa mistura de sementes. No caminho de volta, no entanto, Newton de repente me cutucou. "Você viu isso?" ele sussurrou. Segui seu olhar e vi um brilho fraco entre as árvores. A luz piscava como uma lanterna ou um pequeno fogo. "Cara, provavelmente é uma luz de trabalho que alguém esqueceu acesa", sugeri, embora achasse estranho. Resolvemos nos aproximar para verificar e, através dos pinheiros densos, avistamos uma coisa quase translúcida, movendo-se lentamente. Pensei que fosse um reflexo na névoa. A neblina pode pregar peças nos olhos, especialmente de manhã cedo, e especialmente quando você está quase sozinho, em um lugar muito assustador. Parecia uma pessoa vestindo um manto com capuz. Meu coração disparou um pouco, pois não deveria haver ninguém ali. De repente, a luz desapareceu e tudo ficou em silêncio. Decidimos voltar para o caminhão, pois não nos sentíamos mais seguros. Assim que chegamos, subimos na cabine e trancamos as portas para ter um pouco de paz de espírito. O plano era esperar até amanhecer ou até que o empreiteiro chegasse. Newton mexia no celular enquanto eu tentava acalmar meus nervos. Quando os toques vieram na janela do motorista, quase pulei de susto. Foram 3 batidas que fizeram nós dois saltarmos. Newton abaixou o vidro até a metade e do lado de fora estava um homem magro, com talvez 50 anos, vestindo jeans sujos e uma jaqueta rasgada. Seus olhos pareciam loucos, se movendo para todos os lados. "Vocês têm um cigarro?" ele perguntou. O cheiro forte de suor e algo metálico pairava no ar. Newton se desculpou, dizendo que nenhum de nós fumava. O homem nos encarou, respirando alto, e então disse: "Vocês não deviam estar aqui." Depois virou-se e foi embora. Nós o observamos andando pela estrada de terra até que desapareceu na névoa. Sabe aquela sensação incômoda? Essa tomou conta de mim. Já cedo não estava sendo um dia bom com todos esses acontecimentos estranhos. Por que havia um andarilho aleatório na floresta às 5 da manhã? O que era aquela figura brilhante? Nada fazia sentido. Newton perguntou se devíamos chamar a polícia, mas eu disse que ainda não tínhamos uma emergência real, então resolvemos apenas esperar, torcendo para que o sol surgisse logo e aquela névoa se dissipasse. Quando o dia finalmente clareou, começamos a misturar a hidrossemeadura. O pessoal do empreiteiro ainda não tinha aparecido, mas o trabalho precisava ser feito, então começamos a pulverizar o talude. O sol da manhã dissipou parte da névoa, mas as áreas mais baixas ainda estavam um pouco enevoadas. Subi o declive para verificar a cobertura enquanto Newton manuseava a mangueira. Foi quando vi pegadas descalças contornando a borda da vala. Eram frescas o suficiente para que fosse possível distinguir as marcas dos dedos. Estranhamente, pareciam surgir do nada em um trecho de lama. Continuavam por alguns metros e depois paravam abruptamente. Achei que talvez a pessoa tivesse pisado em alguma grama ou superfície sólida dali em diante, mas só havia barro além daquele ponto. Então, onde ela pisou depois disso? Sentindo um calafrio, corri de volta para o caminhão e contei a Newton. Ele balançou a cabeça, claramente tão nervoso quanto eu, mas precisávamos continuar o trabalho. Em pouco tempo, o dia ficou abafado e as cigarras começaram a cantar.
O empreiteiro finalmente apareceu por volta das 9 da manhã, pedindo desculpas pelo atraso. Descrevemos o andarilho que vimos e ele nos disse que ninguém morava por ali. Havia apenas floresta densa por vários quilômetros. Provavelmente é um vagabundo, mas nunca vi nem ouvi falar de alguém por essa área, disse ele. Mais tarde naquela manhã, enquanto eu caminhava até o trailer dele para pegar alguns papéis, senti um cheiro forte de carne podre. Segui o odor até encontrar o corpo em decomposição de um cachorro grande atrás de uma pilha de tubos de drenagem. Moscas zumbiam ao redor. Os membros do animal estavam torcidos e quebrados, e os olhos haviam sumido. Meu estômago revirou, mas chamei Newton para ver. Ele fez uma cara de nojo e disse que o torso parecia afundado, como se algo tivesse se alimentado dele. Avisamos o empreiteiro, que nem deu bola para nós. A natureza pode ser cruel. Algum predador fez isso, disse ele. Por volta do meio-dia, continuamos pulverizando a outra extremidade do talude. A linha da floresta ficava a poucos metros dali. O dia estava quente e úmido, e o cheiro de pinho molhado impregnava o ar. Foi então que ouvimos um grito. Soava como uma mulher gritando de dor, mas distorcido e antinatural. Desliguei o motor da máquina e escutei. Agora a floresta ficou em silêncio novamente. Olhamos fixamente para as árvores, mas não havia movimento. Então vimos um clarão de luz entre os pinheiros, igual à lanterna fantasmagórica de antes. Enquanto ouvia Newton murmurar uma oração em espanhol, um galho estalou em algum lugar e a luz desapareceu. Dissemos ao empreiteiro que voltaríamos no dia seguinte, e ele não discutiu. Naquela noite liguei para um amigo que era oficial de vida selvagem. Expliquei os acontecimentos estranhos e ele ficou em silêncio por um momento e depois disse que algumas pessoas já haviam relatado aparições luminosas e gritos naquela área. Um boato dizia que um eremita praticante de magia negra vagava por ali, e nisso ele me avisou para ter muito cuidado. Na semana seguinte, terminamos o trabalho somente à tarde, com mais gente no local. Não tivemos mais encontros diretos, mas um colega disse que ouviu gritos fracos no segundo dia. Quando terminamos o serviço, ficamos aliviados por deixar aquele lugar para trás. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Algo horrível aconteceu com a família do namorado da minha irmã. Não vou mencionar nomes e espero que nunca cheguem a ouvir isso. Vou chamar meu cunhado de Carlos, o pai dele de Alberto e a mãe de Carolina. Eles tinham problemas com a vizinha. Segundo Carlos, ele acredita que começou como a maioria das brigas entre vizinhos, varrendo a terra da entrada. Aparentemente, Dona Carolina se dava bem com a vizinha, mas um dia, ao sair para a rua, viu que a frente da outra casa estava bem limpa e varrida, mas a sujeira, as folhas e o lixo estavam todos no lado dela. Ela estava saindo, mas voltou, pegou a vassoura e varreu tudo de volta. No início foi coisa simples, mas depois foi ficando pior, com a vizinha chegando a jogar baldes de água suja por cima do muro. Aproveitando que só havia uma parede dividindo as casas, a sogra da minha irmã revidou fazendo um buraco na parede e jogando um produto muito fedido do outro lado. Durante semanas as duas ficaram com criancice, jogando sacos de lixo e até sacos com excremento uma na casa da outra. Na casa ao lado havia uma árvore muito grande. Ela estava plantada no terreno da vizinha, mas mais da metade da copa ficava do lado da casa do meu cunhado. A árvore dava uma boa sombra, e nunca tinham tido problema com isso. Mas um dia, o senhor Alberto pegou uma serra elétrica e a cortou. Não sei como a família de Carlos achou que aquilo era o fim e que eles tinham vencido,
O silêncio vindo da casa ao lado, sinceramente, teria me preocupado. 2 semanas depois de calma, um animal morto caiu no quintal deles. Carolina o jogou de volta quase imediatamente, mas nem 2 horas depois já tinham jogado de volta para ela. Isso durou 2 dias, pois nenhuma das duas queria se render. No processo de ficar jogando o animal de um lado para o outro, como era de se esperar, ele começou a se desmanchar. De dentro do corpo apodrecido começaram a sair coisas estranhas. Além da matéria orgânica em decomposição, havia pedaços de papel, mechas de cabelo, gravetos secos e vidro. Não era apenas um animal morto. Dentro dele havia más intenções, havia vermes, havia bruxaria. Aquela parte do quintal começou a cheirar muito mal, e o mesmo cheiro de podridão ficou impregnado nas mãos da mãe de Carlos e não saía de jeito nenhum. Algo assim tem que acontecer para você cair na real. Uma irmã de Carlos deu fim nesse ato desumano e decidiu enterrar o gato, para que não ficassem mais jogando de um lado para o outro. Não era mais necessário ver aquilo para saber que estava ficando grotesco. 2 dias depois que enterraram o gato, a senhora Carolina começou a adoecer. Ela definhou muito rápido. Pela manhã começou a enxergar embaçado e à tarde seus olhos já estavam opacos e ela não conseguia ver mais nada. À noite tossiu coágulos avermelhados, acinzentados e pretos. O cheiro dessas secreções encheu a casa de um cheiro insuportável. Ela também parou de sentir os dedos das mãos. Além disso, como eu disse antes, suas mãos cheiravam a carne podre. No dia seguinte, sua pele ficou pálida, suas gengivas sangravam, não conseguia respirar e seu peito estava duro como pedra. A senhora faleceu no 10º dia no hospital regional. Não há dúvidas de que isso não foi uma doença, concorda? A briga com a vizinha escalou demais, mas pelo que aconteceu com a mãe, os demais tiveram que se acalmar. Além de estarem arrasados com a morte repentina da senhora, estavam morrendo de medo. Eles decidiram que queriam se mudar de casa, e no dia seguinte ao enterro começaram a conversar com pessoas que em algum momento haviam demonstrado interesse naquela propriedade. Cerca de 2 dias depois, receberam uma ligação às 4 da manhã. Todos acordaram, mas foi o Sr. Alberto quem atendeu. Uma jovem ligou e disse que ele deveria comparecer o mais rápido possível ao escritório do cemitério onde sua esposa havia sido enterrada. Não lhe contaram tudo o que havia acontecido, apenas mencionaram que tinha ocorrido um acidente. Antes de desligar, disseram ao Sr. Alberto que o cemitério abriria às 11 da manhã, mas que ele poderia chegar antes. Alguém já o estava esperando. Os 3 foram até lá, muito assustados. Naquela hora, quando saíram para procurar um táxi, a luz do quarto da vizinha estava acesa e ela estava olhando para a rua. No meio do caminho, o Sr. Alberto pensou que talvez não fosse uma boa ideia levar seus filhos junto, mas já era tarde demais. Naquela época, eles tinham 17 anos. No cemitério, foram recebidos por 3 pessoas, um policial, um segurança e uma mulher que anotava coisas em um caderno o tempo todo. Eles avisaram de cara que o que estavam prestes a ver era extremamente perturbador. Carlos me contou que nunca tinha se sentido daquela forma antes. Seu coração começou a bater muito forte, mesmo sem ter visto nada ainda, mesmo sem nem saber o que tinha acontecido. Segundo o segurança, durante a ronda das 10 da noite, tudo estava normal, mas às 2 da manhã encontrou a sepultura com sinais evidentes de violação. A lápide havia sido completamente deslocada, deixando a abertura da sepultura exposta. Fragmentos de concreto e mármore estavam espalhados a vários metros ao redor do túmulo e a tampa do caixão havia sido removida. Aparentemente usaram picaretas e pás. A terra removida estava acumulada ao lado, formando um monte, sem sinais de uso de máquinas. Se usaram algo, foi apenas uma pá. Pegadas estavam visíveis sobre a terra úmida ao redor do túmulo, e lá embaixo o corpo tinha desaparecido.
O Sr. Alberto estava à beira de um ataque de nervos. Isso não é tudo. Precisamos que vocês venham ver isto. Nem deram tempo para a família perguntar se alguém tinha visto quem levou o corpo ou para onde o levaram. Com uma lanterna, apontaram para um setor escuro de túmulos à frente. Qualquer um pensaria que estavam iluminando uma estátua, mas os funcionários do cemitério sabiam exatamente quantas estátuas existem ali e onde elas deveriam estar. Era o corpo de sua mãe, em pleno estado de decomposição, apesar de ter sido enterrado há pouco tempo. Carlos diz que foi a coisa mais horrível que já viu na vida. Não só tiraram o tempo para remover a pedra, cavar a terra, quebrar o caixão e retirar o corpo. Eles o moveram de lugar e o colocaram em uma nova posição. O corpo estava ajoelhado, com as palmas das mãos juntas, como se estivesse implorando ou suplicando. O rosto olhava ligeiramente para cima, e embora fosse um rosto morto, a expressão era de desespero. Ao lado dela, sabe o que havia? O gato morto que estava sendo jogado de um lado para outro pela vizinha. Por um conhecido meu, sei que os cemitérios nunca fazem isso. Eles não se dão ao trabalho de relatar isso aos familiares ou às autoridades. Os próprios trabalhadores sabem como reparar, devolver a terra, arrumar a pedra e deixar tudo como se nada tivesse acontecido. Provavelmente você não saiba exatamente, mas imagino que consiga imaginar que a quantidade de exumações ilegais é enorme. Eu acho que a maioria sabe, mas eu te pergunto, e espero que você responda nos comentários. Para que você acha que utilizam os restos? Por meio da advogada, a administração se comprometeu a endurecer as medidas de segurança e disseram que iriam se encarregar de reparar o dano. Eles devolveram o corpo à terra e foram para casa, chegando pouco depois das 7 da manhã. Antes de entrar na própria casa, viram que no portão da vizinha havia uma corrente e um cadeado. Ia ser demais e desnecessário bater para falar que haveria consequências legais. A briga podia ficar ainda maior. Os 3 se trancaram em casa. Eles tinham coisas para fazer, mas ninguém da família saiu para a rua naquele dia. Eles ficaram em silêncio o tempo todo, relembrando em suas memórias aquele rosto desfigurado. À 1 da manhã ouviram batidas em um portão de metal. No começo acharam que era na casa deles. Então os 3 se levantaram, mas foi o Sr. Alberto quem desceu. Os golpes não eram para eles, eram para a vizinha. O senhor pensou que deveria ignorar, mas as batidas eram constantes e muito fortes. Ele olhou para a rua e viu algo aterrorizante. Um homem estava entregando um braço humano para aquela maldita bruxa. Com medo pelos seus filhos, ele não falou isso para ninguém. Assim que conseguiram vender a casa, mudaram-se para outro lugar. Hoje eles vivem tranquilos desde então, embora, claro, carreguem o peso do que aconteceu com sua mãe. Tenho certeza de que eles viverão com isso até o último dia de suas vidas. Essa história eu já conheço há muito tempo, mas nunca tinha pensado em contá-la porque não é minha. Mas sabe de uma coisa? Outro dia saí para a rua e vi que a calçada da casa ao lado estava bem varrida, enquanto a minha estava toda suja com fezes de cachorro. Sei que é melhor deixar para lá, porque a ruindade não é algo que carrego do berço. Sempre adorei tempestades, desde que era criança, e o mesmo acontece com meu filho de 6 anos. Sempre que há uma tempestade, meu filho e eu nos sentamos no quintal, embaixo do gazebo, apenas para assistir e ouvir. Isso aconteceu em uma noite quente e tempestuosa de agosto. Assim que ouvimos o primeiro raio na sala de estar, meu filho pulou e disse: "Vamos sentar lá fora, pai." Eu o segui para fora, onde corremos da porta dos fundos até o gazebo, ficando bastante molhados no caminho, pois já estava chovendo muito. Tenho uma boa estrutura no gazebo do meu quintal. Há um minibar, alguns sofás de vime, uma TV
e uma pequena lareira. Como de costume, liguei a lareira e a TV, e meu filho e eu nos deitamos e relaxamos, ouvindo o som da chuva forte e do trovão constante. Os trovões ficavam cada vez mais altos enquanto estávamos lá, e o intervalo entre os flashes dos relâmpagos e os estalos dos trovões ficava cada vez menor. O núcleo da tempestade estava se aproximando de nós, e os relâmpagos estavam tão brilhantes e frequentes que começavam a iluminar todo o quintal sempre que apareciam. Meu quintal é grande, com florestas cobrindo 2 dos seus lados. Talvez depois do maior relâmpago até então, meu filho gritou e apontou para o quintal. "O quê?" perguntei, e ele disse que viu alguém parado no quintal. Levantei-me e fui até a borda do gazebo. Não consegui ver nada no escuro, então fiquei esperando outro relâmpago. Os próximos relâmpagos foram pequenos demais para iluminar completamente o quintal, mas quando um relâmpago mais intenso surgiu, vi o que ele quis dizer. Havia de fato alguém parado no meu quintal perto das árvores. Disse ao meu filho para correr para dentro de casa e acender as luzes de fora. Ele o fez sem questionar, e eu fiquei no lugar esperando. Cerca de 10 segundos depois, todas as luzes estavam acesas, mas eu não vi mais a pessoa que estava no fundo do quintal. Esperei por mais relâmpagos para tentar enxergar, mas mesmo com os flashes não vi mais ninguém. A pessoa havia sumido. Ele ou ela não sabia quem era. Tudo o que sabia era que havia alguém andando pelo meu quintal, e isso não me deixava tranquilo. Entrei em casa e tranquei todas as portas, mas mantive as luzes do quintal acesas. Não queria contar para minha esposa, mas meu filho já tinha feito isso, então, quando ela ficou preocupada e perguntou se deveríamos ligar para a polícia, menti e disse que vi a pessoa indo embora. Ela perguntou se era um homem ou uma mulher, e respondi que era uma mulher, pois parecia menos assustador. Pelo resto da noite, nós 3 assistimos a um filme na sala de estar, enquanto a tempestade ainda estava sobre nós. Eventualmente, era hora do meu filho dormir, então minha mulher o colocou na cama e voltou para a sala, onde começamos a assistir outra coisa. Ainda ouvíamos o trovão lá fora, e depois de um tempo, fui até a sala de estar para desligar as luzes de fora. Quando voltei para a sala, meu filho estava parado na porta do quarto dele, assustado e dizendo que havia alguém na janela. Minha esposa e eu nos entreolhamos e gritamos. "O quê?" Tirei meu filho da porta e então fiquei parado na entrada, olhando para a janela. Quando um relâmpago surgiu, não havia ninguém na janela, mas eu acreditava nele. Alguém estava lá fora. Disse à minha mulher e ao meu filho para ficarem dentro de casa enquanto eu saía para olhar, apesar da minha esposa não querer que eu fizesse isso. Peguei um taco de beisebol no armário e saí na chuva depois de acender todas as luzes novamente. Comecei pela frente da casa, depois fui para o lado e finalmente para o quintal. Olhei embaixo das mesas no gazebo sob o deck e quando pensei que o quintal estava limpo, a última área a verificar era o lado direito da casa. Comecei a andar em direção ao lado da casa e instantaneamente vi uma pessoa com um capuz. Vi apenas metade do rosto e da cabeça que espiava pelo canto da casa. A maior parte do rosto e todo o corpo estavam escondidos atrás da parede. Se tivesse que adivinhar, diria que parecia um homem. Gritei, mas também corri naquela direção com o taco levantado, e a pessoa desapareceu atrás do canto. Quando virei o canto, ele não estava mais lá. Mesmo com todas as luzes acesas, não vi ninguém ali. Voltei para dentro e disse aos 2 que estava tudo bem, que havia espantado o homem. Minha esposa não gostou de ouvir que era um homem. Meu filho dormiu na nossa cama naquela noite, porque estava muito assustado, e eu entendo o porquê. Não vi, mas só consigo imaginar o quão traumático foi para ele ver um homem parado na janela, com apenas 6 anos de idade.
Talvez alguém vá zombar do que vou relatar a seguir, mas a verdade é que não me importa. Essa é uma experiência muito estranha, e por mais insignificante que possa parecer, isso é o que me fez acreditar no paranormal. Aos 18 anos, saí de casa para estudar com meus tios na capital. Naquela época, meus pais adotaram um cachorrinho que se chamava César, talvez para não sentirem a solidão repentina. Eu ia pelo menos um fim de semana por mês para casa e percebi que César era um ótimo filhote. Sim, ele era um cachorrinho muito travesso que destruiu todas as minhas coisas, porque por alguma razão deixavam que ele entrasse no meu quarto, mas era impossível ficar bravo com ele. Quando eu ficava em casa, ele passava o tempo todo arranhando a porta do meu quarto, como se estivesse bravo, como se estivesse me repreendendo por ocupar aquele espaço que já era dele. Até quando estava irritado, parecia ter uma conexão especial comigo, como se fosse realmente meu irmão. Ele me amava desde filhote, mesmo que eu o visse raramente, e acabou se tornando o cachorro mais próximo de mim, até mais do que os dois que tive na infância e com os quais realmente convivi. Ele me seguia para todos os lugares, ao ponto de ignorar completamente meus pais sempre que eu estava em casa. Era uma belezinha, pois quando eu ia visitar meus amigos, ele caminhava ao meu lado até lá. Ele fazia parte de uma ninhada de filhotes resgatados de um terreno baldio, mas parecia ser o cachorro mais bem treinado do mundo. Certa madrugada, César me acordou arranhando desesperadamente a porta, como fazia quando era filhote. Sem pensar, me levantei para abrir e senti quando ele pulou na cama. Me levantei de olhos fechados e apenas senti ele passando entre meus pés e saltando para cima da cama. Mas então abri os olhos e percebi que estava na casa dos meus tios. Entendi que estava sonhando, e além disso só tinha sentido ele passar entre meus pés como quando era um filhotinho, e não como o cachorro enorme em que tinha se transformado. Eu estava apenas sonhando, mas não consegui mais dormir. Fiquei acordado pelo resto da noite até calcular que era hora da minha mãe acordar. Liguei para ela. Perguntei se estava tudo bem, e ela respondeu que sim. Não perguntei especificamente sobre César, e ela disse que ele estava lá fora. Perguntei novamente se realmente estava tudo bem, e a voz dela falhou. Queríamos te contar pessoalmente quando você viesse. Não queríamos fazer isso por telefone. Bom, César tinha morrido no dia anterior. Ele estava doente havia semanas, e por mais que tentassem, não conseguiram salvá-lo. Meus pais estavam prestes a me contar para que eu pudesse vê-lo, mas dias antes ele havia mostrado uma melhora. Tinha se levantado para brincar e tudo. Naquela tarde, ele se levantou e foi se deitar em um canto do jardim, ao lado da mesa onde eu costumava me sentar. Deitou-se ao sol e adormeceu, pela última vez. Meus pais não tiveram coragem de me contar. Eu não entendo, e não consigo explicar o que aconteceu naquela noite. Quem arranhou a porta? Quem passou pelos meus pés e pulou na minha cama? Sempre que penso nisso, me lembro cada vez menos como um sonho. A cada vez parece mais real, mais nítido, como algo que realmente aconteceu. É como se César, de alguma forma, tivesse estado ali, pulando na minha cama mais uma vez, antes de partir. Sou taxista aqui no estado de São Paulo. Há muitos anos essa tem sido minha profissão, e devo dizer que eu gosto muito do meu trabalho, pois adoro dirigir pela cidade e às vezes conheço pessoas muito agradáveis, que depois se tornam clientes frequentes. Mas nem tudo é bom, pois ao longo do tempo também vivi experiências não tão agradáveis. Na verdade, aconteceram coisas que me fizeram querer desistir dessa profissão. A história que quero contar hoje é a mais perturbadora falando do lado paranormal. Era o ano de 2012 e tenho essa data muito bem gravada.
Eu havia acabado de deixar um passageiro em um salão de eventos da empresa dele. Eram mais ou menos 10 da noite, e lembro-me que ao lado desse salão havia um terreno baldio muito grande. Depois de deixá-lo lá, parei por alguns segundos para guardar o dinheiro na carteira. Quando estava prestes a acelerar para ir embora, vi um homem saindo desse terreno. Ele tinha um cachorro preso a uma coleira e vinha correndo em minha direção, fazendo sinais para que eu não fosse embora. Achei estranho ele sair dali, mas pensei que talvez tivesse levado o cachorro para fazer suas necessidades. Por isso não fiquei paranoico nem nada do tipo. Todavia, devo acrescentar que a aparência do homem era muito estranha. Ele estava vestido completamente de preto, o que não era tão incomum, mas também usava uma capa que cobria sua cabeça. Com aquele cachorro imenso, ele se aproximou e me perguntou se eu aceitava animais a bordo. Eu respondi que sim, pois sempre gostei de animais, especialmente cachorros, e não tinha problema algum em levá-lo no meu táxi. Quando entraram no carro, o jovem me deu o endereço de sua casa para que eu o levasse até lá. Alguns minutos se passaram, e enquanto dirigia, olhei pelo retrovisor e vi aquele cachorro me encarando pelo espelho. Seus olhos não eram normais, pareciam olhos humanos. O olhar dele era fixo e penetrante, e seus olhos tinham um tom avermelhado. Virei o rosto imediatamente, pois me senti muito perturbado. De repente, o homem começou a rir como um louco. Olhei para ele para ver do que estava rindo, mas ele não tinha celular nas mãos, nem nada que pudesse estar provocando aquelas gargalhadas. O cachorro continuava me encarando. Todo aquele ambiente era estranho e perturbador. Muito sinistro, para ser sincero. O jovem ria descontroladamente, mas isso não foi o que mais me assustou. O pior foi quando olhei de novo pelo retrovisor e vi aquele cachorro sorrindo. Juro para vocês que ele estava sorrindo, como se fosse um humano. Era um sorriso macabro, misturado com aqueles olhos vermelhos inquietantes que apenas me observava. Naquele momento, quase bati o carro. Eu temia dizer ao homem que descesse do táxi, pois pensei que ele poderia estar armado ou ter algo com que pudesse me machucar. Durante todo o trajeto, o sujeito ria e eu sentia que ele estava rindo de mim, do medo que eu sentia de seu cachorro tão assustador. Mas antes dele descer, eu finalmente entendi tudo. Consegui ver que o cachorro tinha um corte em sua barriga, no formato de um pentagrama. O jovem também tinha o mesmo símbolo em sua testa, mas eu não havia percebido antes por causa da capa que cobria sua cabeça. No entanto, no final da viagem, ele a retirou. Quando finalmente chegamos, eles desceram do meu carro. O homem me perguntou se eu poderia acompanhá-lo até sua casa para pegar o dinheiro e me pagar. Respondi que preferia esperar no carro enquanto ele buscava o dinheiro, mas ele insistiu muito. O cachorro continuava sentado no banco de trás me encarando. Senti um medo que nunca havia sentido antes. Tudo o que eu queria era que eles fossem embora. Então disse que ele não me devia nada, que eu estava com pressa e precisava sair. O sorriso sumiu de seu rosto. Ele não respondeu nada, apenas me olhou com uma expressão de raiva, desceu o cachorro e entrou em sua casa. Senti um enorme alívio por finalmente terem ido embora. Acelerei o mais rápido que pude e fui direto para casa. Mais tarde, conversando com minha esposa, chegamos à conclusão de que aquele homem pertencia a alguma seita satânica ou algo do tipo e que provavelmente haviam feito algo terrível com aquele pobre animal. Não há nada mais assustador do que ver um animal agindo como um humano e de uma forma tão perturbadora. Definitivamente, nunca imaginamos todas as pessoas maldosas com as quais podemos cruzar em nossas vidas. Olá, comunidade do Diário dos Pesadelos.
quero contar a vocês um acontecimento extremamente estranho que ocorreu em 2016, no meu último ano como policial, antes de concluir minha faculdade de Direito e deixar a corporação. Naquela época, eu e meu parceiro de patrulha, cujo nome vou omitir, costumávamos buscar comida para a viagem e, em seguida, encontrar algum lugar afastado do barulho e do movimento para jantar. Procurávamos lugares altos, principalmente de onde pudéssemos ter uma vista privilegiada da cidade que trabalhávamos tanto para proteger todas as noites. Havia uma colina em particular de que gostávamos, pois no topo dela havia uma fileira de casas abandonadas. Subíamos até lá, embora ninguém mais fizesse isso há muito tempo. Dessa ruazinha no limite da colina, podíamos ver as luzes da cidade e sentir a tranquilidade ou o caos, dependendo da noite para a qual teríamos que voltar depois de terminar nosso jantar. Até aquela noite eu não tinha notado que, alguns metros abaixo, ao começar a descer o barranco, havia outra pequena rua, com casinhas unidas por um pequeno caminho. Era evidente que estavam ali há anos, talvez décadas, completamente abandonadas e em ruínas. Mas naquele momento, vê-las em primeiro plano, com as luzes e os edifícios da cidade ao fundo, era ainda mais interessante. Estávamos conversando sobre nossas famílias, quando de repente o som de algo se movendo lá embaixo chamou nossa atenção. Eu literalmente estava prestes a dar uma mordida na minha comida, mas algo se mexeu lá embaixo. Embora quiséssemos pensar num primeiro momento que se tratava de algum animal, sabíamos que um gato ou um cachorro não poderiam ter feito um barulho tão alto ao mover algo tão pesado. De onde estávamos, conseguíamos ver apenas os telhados. Então, nos aproximamos um pouco mais do barranco que levava às casinhas. Depois demos mais alguns passos para baixo, nos agachamos atrás de uma árvore e nos deitamos para nos esconder bem e observar o que estava acontecendo. Notamos movimento. Eram pessoas caminhando em fila entre as casas, indo até a última delas. Supomos que estavam entrando nela, porque não saíam do outro lado. Para além da última casa, havia apenas mais barranco. Nos entreolhamos. Era algo extremamente estranho, mas não algo que precisássemos reportar ou interromper. Parecia bizarro, mas não havia indícios de que fosse uma atividade ilegal. Porém, logo notamos outro detalhe esquisito. As pessoas que caminhavam em fila, com roupas cinzas que pareciam meio borradas, avançavam como se estivessem amarradas umas às outras. Pareciam estar amarradas com uma mão para frente e outra para trás. Começamos a nos sentir muito desconfortáveis, e nisso meu parceiro pediu que eu não fizesse nenhum barulho e rastejou até a viatura. Ele voltou e se posicionou novamente ao meu lado, escondido atrás da árvore. Porém, ao fazer isso, ele tropeçou levemente, fazendo um barulho que não passou despercebido para aquelas pessoas estranhas que caminhavam lá embaixo, a uns 25 metros de onde estávamos escondidos. A fila parou e o que estava no meio deu a impressão de que havia se virado em nossa direção. Não dava para ter certeza. Talvez estivesse olhando para baixo, mas ele não estava mais de perfil. Ele não continuava avançando. Sentimos naquele momento que ele estava nos olhando, tentando identificar de onde vinha o som, como se estivesse procurando quem o estava observando. Ele sabia que estávamos ali, estava nos procurando. Meu parceiro sentiu que era hora de se revelar e apontou a lanterna para eles. Era uma noite muito escura. Então até aquele momento só havíamos conseguido ver algumas silhuetas. Quando ele acendeu a lanterna, vocês não vão acreditar. Quando ele acendeu a lanterna, não havia ninguém. Ninguém caminhando lá embaixo. Num momento eles estavam ali, na escuridão, e ao acender a luz, era como se tivessem se dissolvido no ar. Meu parceiro se levantou e saiu correndo, muito alterado, mas eu fiquei um momento congelado. Não entendia o que tinha acabado de acontecer, mas o pior ainda é que quando me levantei e olhei para aquelas casas abandonadas,
sentia claramente que alguém continuava me observando. Comemos em muitos lugares à noite e de madrugada, mas nunca mais passei por uma situação como aquela. Era 1º de outubro. Aquela brisa fresca de outono estava no ar, minha estação favorita. Era o 1º outono que meu namorado Carter e eu estávamos morando juntos em nossa nova casa. Eu queria surpreender Carter decorando o lugar com enfeites temáticos de outono e Halloween antes de ele chegar do trabalho um dia. Achei que seria fofo. Comprei algumas coisas numa loja e também procurei em diferentes aplicativos e sites, principalmente no Facebook Marketplace. Simplesmente digitei decorações de outono e um anúncio realmente chamou minha atenção. Era uma foto de um grande container de plástico verde que continha um monte de decorações de outono. Cliquei para ver mais detalhes e basicamente dizia: tudo deve ir. Container inteiro de decorações temáticas de outono à venda por um preço baixo. O preço era de apenas $20. Era um achado se aquele container grande estivesse realmente cheio de decorações. No final do anúncio também dizia: vendendo outras coisas, esvaziando a casa, veja meu perfil. Então cliquei no perfil e dei uma olhada em outros itens que ele estava vendendo. Havia uma seleção estranha de coisas que esse cara estava se desfazendo. Um iPhone supostamente novo por $700. Algumas roupas femininas e decorações de Natal. Havia outros itens, mas eu não olhei todos. O perfil em si era bem discreto. Tudo era privado. O nome do homem era Cody, e a foto de perfil era um close-up de um boné cinza na cabeça de um homem. O rosto estava coberto pela aba do boné. A foto de capa era uma foto borrada de um lago. Mandei uma mensagem para o perfil e ele respondeu instantaneamente. Perguntei que tipo de decorações havia no container e ele disse que de todo tipo. Utensílios de mesa, decorações externas, etc. Então, empolgada, disse ao homem que iria lá no mesmo dia, se ele estivesse disponível. Ele confirmou que estaria por lá mais tarde, perto das 9 da noite, pois é quando chegaria do trabalho. Ele me enviou um endereço. Pesquisei o endereço no Google Maps. Não era na melhor cidade, honestamente, mas a casa parecia completamente normal. 2 carros na entrada da garagem e o jardim bem cuidado na imagem do Street View. Então, concordei em ir. Levei minha amiga Sally comigo, apenas por segurança. Fui buscar Sally do outro lado da cidade e partimos para a casa dessa pessoa chamada Cody. Foi uma viagem de meia hora. Sally e eu tivemos tempo de colocar a conversa em dia durante o caminho. Quando saímos da rodovia e entramos na cidade onde ficava a casa, Sally começou a brincar, meio séria, sobre como o lugar parecia suspeito. Já estava escuro, então, honestamente, não vimos muito além de postes de luz, semáforos e algumas lojas. Quando nos aproximamos, vi a tela do meu celular acender enquanto ele vibrava no porta-copos do meu carro. No próximo sinal, verifiquei o telefone e vi que eram mensagens de Cody no Messenger. Ele disse: "Quando você chegar, pode entrar direto." Mostrei para Sally e ela disse: "Que coisa estranha." Ambas concordamos que aquilo era um pouco desconfortável e que tocaríamos a campainha de qualquer jeito. Paramos na frente da casa e, surpreendentemente, não havia carros na entrada da garagem. As luzes da casa estavam acesas, mas eram tão fracas que mal podiam ser vistas através das persianas fechadas. Mandei uma mensagem para Cody dizendo: "Estamos aqui. Você pode vir até a frente?" Sally e eu ficamos observando a casa enquanto esperávamos uma resposta.
Então percebemos ao mesmo tempo que uma das persianas se moveu ligeiramente, indicando que alguém estava nos observando através delas. E tão rápido quanto notamos isso, a abertura nas persianas se fechou. Alguns segundos depois, a porta da frente se abriu e Cody me respondeu dizendo: "Estou na porta, podem entrar." A situação estava ficando um pouco perturbadora e eu estava feliz por ter trazido Sally comigo. Nós duas saímos do carro e caminhamos em direção à porta da frente. Antes de chegar muito perto, chamei o nome de Cody algumas vezes, mas não obtive resposta. Sally sussurrou que deveríamos ir embora. Dei mais alguns passos e chamei Cody novamente, desta vez bem alto, mas ainda assim, sem resposta. Virei-me e sussurrei: "Vamos embora." Começamos a voltar para o carro quando de repente ouvi um cara dizer: "Ei, estou aqui." Nos viramos e vimos um homem na porta, mas apenas metade dele. Ele estava espiando com apenas metade do corpo para fora. Ele acenou para entrarmos. Sally e eu, cautelosas, nos viramos e começamos a caminhar de volta para a porta. Quando nos aproximamos, ele abriu totalmente, mas também saiu de vista. Subimos os degraus e entramos na casa, deixando a porta da frente aberta, e logo fomos atingidas por um cheiro forte. Aquele cheiro de algodão típico de casa de pessoas idosas misturado com algo muito desagradável. Ouvimos passos rápidos e pesados se afastando para outro cômodo, seguidos pela sua voz dizendo: "Está aqui dentro, venham." A voz dele era assustadoramente grave, como se fosse intimidadora. Certifiquei-me de que Sally estava comigo antes de entrar no cômodo ao lado. Nos deparamos com uma cena muito estranha. Uma sala de estar mal iluminada, com um carpete deprimente de cor vermelha rosada e móveis com aparência muito antiga. E o cheiro? O cheiro nesse cômodo era pútrido, cheirava a morte. No meio da sala havia um container vermelho com uma tampa verde em cima. Havia esse homem, Cody, em pé ao lado do container. Essa foi a primeira vez que tive uma boa e clara visão do cara, e ele não era alguém amigável. Ele me convidou a abrir, e notei que aquele container não era da mesma cor do container verde no anúncio do Facebook. Também era de um formato completamente diferente, pelo que parecia. Pedi para ele mesmo abrir e ele disse: "Ah, assim não tem graça." Esse comentário fez Sally e eu recuarmos lentamente na direção da porta da frente, mas quando ele levantou a tampa do container e fomos repentinamente atingidas por outro cheiro pútrido, corremos e saímos apressadas, sem olhar para trás até chegarmos ao carro. Sally continuava dizendo para eu me apressar. Quando liguei o carro, tudo o que sei é que a porta da frente da casa já estava fechada. Não sei se ele estava nos observando pela janela. Saímos de lá rapidamente. Nunca vimos o que havia dentro daquele container. Mas definitivamente não eram decorações. Depois de contar tudo isso para Carter, ele pediu o endereço do lugar e eu disse para ele não ir lá. Ele me garantiu que não iria. Ele só queria ver a casa, então eu dei o endereço. No dia seguinte, ele chegou do trabalho mais tarde do que o normal e me contou que parou na casa, e uma senhora mais velha atendeu a porta, insistindo que morava lá sozinha. Ele sabia que eu não estava mentindo, porque mostrei todas as mensagens do Facebook com o cara, que incluíam o endereço. Ao pesquisar os registros daquele endereço, realmente consta como proprietário uma mulher de cerca de 60 anos. Essa foi uma experiência incrivelmente perturbadora e inexplicável. De agora em diante, quando comprar coisas online, evitarei ir até a casa das pessoas.